Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículos 21 a 28. Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Ele, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, rogaram-lhe: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa de seus donos. Então lhe disse Jesus: Ó mulher, grande é a tua fé. Faça-se contigo como queres. E desde aquele momento, sua filha ficou sã. Palavra do Senhor, graças a Deus. Bom dia, minha irmã, bom dia, meu irmão. Olha quem está aqui participando da meditação. Trouxe ele. É o amigo passando na sua tela. Vem, filha. Vem cá, vem. Viu? Tirei ele lá da gaiolinha um pouco, trouxe pra cá, porque eu sei que você tá com saudade dele. Né, filho? Vem cá, vem. Fica aqui no ombrinho da Lê. Então, quero desejar aí um bom dia nessa segunda-feira, dia 27 de maio de 2024, segundo dia dessa semana que está começando, e que possamos aí, né, ter uma semana de paz. Ainda estou me recuperando, mas gostaria de compartilhar esse momento aqui com você. Se você aí hoje completa mais um ano de vida, Deus te abençoe de forma especial. Você que completa mais um ano de casamento nesse mês de maio. Você que completa mais um dia de vida, como eu aqui, o amigo. Que o Senhor nos abençoe com o seu amor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, diz Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Amo o Senhor porque Ele ouve a minha voz e as minhas súplicas, diz o Salmo 116, verso 1. Há muito que o Senhor me apareceu dizendo: com amor eterno te amei, com amorável benignidade eu te atraí, diz Jeremias capítulo 31, versículo 3. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados e andai em amor, como Cristo também nos amou e a si mesmo se entregou por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave, diz Efésios capítulo 5, versículos 1 e 2. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, diz Romanos capítulo 5,
versículo 8. E que nessa manhã de segunda-feira, não sei se está chovendo aí onde você está, aqui está um friozinho, né? E está nublado agora, mas já choveu um pouquinho durante a madrugada. Que nós sejamos envolvidos no abraço quentinho de Deus, né? No amor de Deus. O amigo, ele é sempre quentinho, né? Eles têm a dermia dele aqui, né? Então, a temperatura dele é sempre igual, ele tá sempre quentinho, né? Então é muito gostoso quando tá o tempo friozinho, né, filho? A gente segurar o amigo, né? Ainda bem que ele deixa, que ele é bonzinho, deixa. Muito bem. A meditação de hoje vem da nossa irmã Navamani. Vez por outra ela traz aqui a meditação para nós. Ela é de uma região lá na Índia chamada Karnataka, né? E o título é Fé Inabalável. A epígrafe é Lucas capítulo 17, versículo 6. Se vocês tivessem fé como um grão de mostarda, diriam a esta amoreira, arranque-se e transplante-se no mar, e ela obedeceria. Interessante que eu estava ouvindo um pastor falando sobre essa fé, né? Como um grão de mostarda, um grão. E ele falou sobre integridade. O grão, ele está íntegro. O grão, ele está inteiro. Não tem problema se o grão é pequenininho, né? Como o grão de mostarda, é uma bola, não sei se você já viu, uma bolinha bem pequenininha, né? Ou se é um grão grande, né? Como um grão de milho, digamos assim, né? E não importa, ambos estão íntegros, ambos estão inteiros. Então ele estava falando sobre isso. A minha fé precisa ser íntegra, inteira, né? Não importa se ela é pequenininha, se ela é grande, mas se ela é inteira, se eu me coloco inteira naquela fé, né? Aí sim, né? Eu tenho uma vida que confia no Senhor, né? Então que nessa segunda-feira a gente possa pedir a Deus essa integridade, essa inteireza da nossa fé, né? Da nossa vida. Principalmente você aí como eu tem passado por situações dificílimas, né? As pessoas até falam, Alessandra, tua voz denuncia, né? Pois é. Não é só o resfriado, né? São outras situações também, mas assim como o resfriado vai passando, né? A gente vai tomando remédio, vai se alimentando, vai tomando vitaminas e tal. E ele vai passando, o nosso corpo vai vencendo, né, a enfermidade. A nossa fé vai vencendo as situações difíceis, né? A nossa fé inteira ancorada em Deus, né? No Deus que está vendo pelo que a gente está passando, no Deus que está vendo que está difícil para chuchu, mas a gente está ali, né? Então, meu irmão e minha irmã, assim como Pedro diz, né, lá na sua carta, né, tem muitas pessoas passando por situações muito difíceis aí no mundo, né? Depois leia lá
primeira carta de Pedro, ele vai falar sobre isso, né? E aqui, no texto de hoje, a gente tem aqui uma mulher, né? Deixa eu conferir aqui o Pedro, que é para você ler lá depois, que eu gosto de, né? Eu gosto de dar a referência certinha. Quando eu comecei a ler a Bíblia, eu ficava chateada quando a pessoa dava a referência errada, né? Aí, ó, acho que é 1 Pedro 1 mesmo. Peraí que tá tudo assim meio lentinho, né? Assim como a voz, né? Deixa eu achar aqui. Ele diz assim, 1 Pedro capítulo 1, né? Ele se apresenta, depois ele vai abençoar, né? Dar as ações de graças. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Que segundo a sua muita misericórdia nos regenerou para uma viva esperança mediante a ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, sem mácula, imarcessível, que é uma herança que não murcha, né? Reservada nos céus para vós outros, que sois guardados pelo poder de Deus mediante a fé, para a salvação preparada para revelar-se no último tempo. Nisso exultais. Versículo 6 de 1 Pedro 1. Embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo, a quem, não havendo visto, amais, no qual, não vendo agora, mas crendo, exultais com alegria indizível e cheia de glória, obtendo o fim da vossa fé, a salvação da vossa alma. Isso não estava no programa, mas certamente você aí precisava ouvir essa palavra. Então, ainda que sejamos contristados por várias provações, né? O nosso Deus e Pai é bendito eternamente, porque enviou Jesus Cristo para a salvação da nossa alma. Né, amigo? Ele é um fofo. Então, esse texto de hoje, dessa mulher que estava desesperada, né, pedindo ajuda para sua filha, né? Ela chega, ela não é do povo de Israel, né? Ela é uma mulher, em algumas Bíblias diz Cirofenícia, né? Em outras Bíblias diz Cananeia, né? E esse texto tem um paralelo em Marcos capítulo 7, 24 a 30, e eu acho que é lá que diz que ela era uma mulher grega, ou seja, ela é uma mulher gentílica, né? E aí tem essa questão aqui, né? Quando Jesus... É interessante, meus irmãos, que Jesus não a despede como os discípulos pedem, tá? Os discípulos pedem, despede essa mulher que está gritando. Não, não. Jesus conversa com ela. Jesus fala com ela. Olha, eu fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Só que ela está desesperada e ela nem escuta isso, eu acho. Ela vem, o adora e diz: Senhor, me socorre.
E Jesus diz, não é bom tomar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos, né? E ela replica, né? Mas os cachorrinhos comem das migalhas que caem. E essas palavras impressionam Jesus, né? Tem uma pregação muito antiga que eu ouvi do reverendo Caio Fábio, e ele falou assim, que isso aqui é um repente nordestino, né? E a mulher ganhou Jesus no repente, né? A argumentação da mulher, né? Ganhou Jesus ali. Jesus fica maravilhado com a fé de uma mulher que não é das ovelhas perdidas da casa de Israel. E é claro que esse texto, o que eu tenho que olhar para esse texto é o ensinamento que está por trás dele, mostrando para mim que fé essa mulher possui. Então, tem uma explicação aqui na Bíblia de Genebra que eu gostei muito e eu quero compartilhar contigo, tá? Antes da ressurreição, a parede da separação, né, que é falada em Efésios 2,14, entre judeus e gentios ainda permanecia. Porque a cruz é que abre o caminho para todo mundo, né? E nesse momento, a missão de Jesus era para Israel, como definida pelas ordenanças do Antigo Testamento. Jesus havia anteriormente respondido aos gentios que estavam em território judeu, mas responder aos gentios em território gentio poderia ter resultado num grande desvio do seu propósito principal. Jesus respondeu ao pedido da mulher somente após clara evidência de que ela não tinha nenhuma intenção de reivindicar as misericórdias da aliança de Israel, no caso, né? Em vez disso, ela esperava se beneficiar da superabundância de bênçãos prometidas a Israel. Daí a fala das migalhas que caem da mesa dos donos, né? Para os cachorrinhos. Então, eu gostei muito dessa explicação. E antes aqui da gente fazer, eu falei, vou conversar, né? Compartilhar essa explicação com meus irmãos. Então, que a gente possa, né, perceber essa bondade de Deus, inclusive a essa mulher e a sua filhinha, né? E quanto à história dos cachorrinhos, né, eu vejo isso muito na Suzy, né, a cachorrinha aqui da minha mãe, porque, gente, eu vou te contar, a gente está ali comendo e ela fica com o olho fixo, dá um nervoso, tem que tomar cuidado para a comida não cair da mão, porque ela fica parada, ela fica uma estátua parada, esperando cair alguma coisa. Aí a gente não aguenta, porque fica constrangido, né? Aí dá um pedacinho de pão, dá um pedacinho de biscoito, dá um pedacinho de maçã, né? Olha, eu vou te contar, porque ela fica ali, né? Realmente ela tem uma fé inabalável, né? Fica ali esperando cair alguma coisa, né? Então, até através dos animais, né? Deus fala com a gente. E o amigo também, ele tá aqui no meu ombro, né? Então ele tá quietinho, perceba, né? Ele não tá falando, não tá nada, porque ele fica na maior paz. E ele só não tá dormindo porque eu estou falando. Mas se eu tivesse em silêncio lendo, ele estaria dormindo no meu ombro. E dizem que quando isso acontece, é porque a calopsita confia muito, né, no local onde ela está. E isso é muito legal. Nós possamos confiar no nosso Deus, né? Possamos ter a fé inabalável dessa mulher cirofenícia, né? E ouvir aí a meditação da nossa irmã Navamani nessa manhã, tá bom?
Viu? Falei um tempão sem tossir. Pronto, agora que eu já expectorei, deixa eu beber água e vamos. Aí, a meditação da Navamani. Um dia, nosso pastor nos visitou em casa para ler a Bíblia, compartilhar palavras encorajadoras e orar. Quando ele estava prestes a sair, Lakshmi, nossa empregada doméstica, que tem uma formação religiosa diferente, correu até ele e pediu-lhe que orasse por seu filho, que sofria de dores no ombro. O seu amor pelo filho e o desejo da sua cura levaram-na a aproximar-se com ousadia desse homem, que ela considerava um homem de Deus. Nosso pastor consolou Lakshmi e orou em sua língua nativa, e ela foi consolada e encorajada. Isso me lembrou da história da mulher cananeia, que se aproximou de Jesus, implorando por sua filha que estava possuída por um demônio. Embora ela não conhecesse Jesus pessoalmente, seu amor pela filha superou qualquer hesitação. Jesus aplaudiu a fé da mulher cananeia e nos ensinou uma lição importante. A graça e o amor de Deus são imensuráveis e incondicionais para todos. Podemos aprender muito sobre a fé com a resiliência dessas mulheres. Não precisamos desistir em tempos de sofrimento e dor. Podemos confiar que a salvação de Deus está disponível para todos nós e podemos colocar nossa esperança em Deus, que cuida e ama além da nossa compreensão. Vamos orar com a Navamani? Deus misericordioso, obrigada por nos protegeres e sustentares. Fortaleça nossa fé, para que possamos caminhar obedientemente contigo. Em nome de Jesus. Amém. Pensamento para hoje: sementes de sofrimento podem produzir uma colheita de fé. Oremos para que tenhamos esperança em tempos difíceis. Pai, nessa manhã, essa é exatamente a minha oração. Por mim, pelo meu irmão e pela minha irmã. Está do outro lado dessa transmissão. Nós oramos para que tenhamos esperança nos tempos difíceis pelos quais temos passado, Senhor. Nos dá esperança, Pai. Esperança. Nós pedimos. Em nome de Jesus. Amém. Excelente segunda-feira, excelente semana, que está só começando. Deus te abençoe. Obrigada pelas suas orações. E continue orando por mim, pela minha família. Tá bom? Deus abençoe. Um beijo no coração. Amém.